Educação à distância, mudando realidades. Olá, bem-vindos de volta à disciplina Fundamentos do Direito Tributário e Trabalhista. Nós vamos começar agora com o estudo do direito do trabalho, em especial com os próprios fundamentos, do direito do trabalho. Vamos começar com princípios e fontes do direito do trabalho. E como eu sempre inicio, vamos aos nossos objetivos. Então, nós iremos nessa aula, nessa unidade, refletir sobre a história dos trabalhadores no mundo, conhecer os principais princípios que regem as relações trabalhistas e identificar as diferentes fontes do direito do trabalho. Percebam nessa unidade, então, que nós estaremos verificando os fundamentos, os próprios fundamentos do direito do trabalho, Ou seja, a história do trabalho, não a história do direito do trabalho, mas a história do trabalho, como o trabalho foi evoluindo ao longo do tempo. Nós vamos ver também os princípios, o norte para que fossem elaboradas as regras, elaboradas as leis dentro do direito trabalhista e também as fontes. O que são as fontes? A origem, o nascedouro do direito do trabalho e também as formas como o direito se apresenta para nós. Começando, eu quero falar com vocês então da história dos trabalhadores. Na verdade, gente, vocês vão estudar esse material com mais profundidade, claro, autonomamente, aí lendo o material disponibilizado, inclusive a história dos trabalhadores, eu apresento para vocês ela em forma de história em quadrinhos, É muito gostosa a leitura, então você vai conhecer ali as etapas do trabalho, desde o trabalho por sobrevivência, que é aquele trabalho lá da antiguidade, da pré-história, na verdade, passando pela escravidão, nós começamos então com a questão da sobrevivência, o trabalho para sobreviver. Nos primórdios, o trabalho ele era isso, ele era uma questão de vida. E aí, seguido, então, nós tivemos o período de escravidão. Como que aconteciam a escravidão, na humanidade? Começou com as tribos que perdiam, As tribos que perdiam, as guerras intertribais, eles eram a princípio mortos e depois eles começaram a ser escravizados. E com o tempo também, esse quantitativo de pessoas sendo escravizadas, aumentando muito, começou-se o costume de vender, trocar escravos, enfim. Esse é o período da escravidão. Na antiguidade, a produção, a mão de obra, o modo de produção nesse período da antiguidade, ele era basicamente a escravidão, passando num segundo período, o período do feudalismo para a servidão. Vocês vão perceber isso, que já não era um trabalho escravo, mas era como se fosse um trabalho escravo. E o trabalhador, o indivíduo, ele prestava serviços, ele trabalhava na terra para poder ter o direito de morar nela, para poder ter o direito de viver nela. Então, ele não tinha muita liberdade, Geralmente ele estava endividado, ele estava com dívidas com o grande proprietário, de terra, que era o seu chefe, o senhor das terras. E aí as guerras, a própria história fala da luta, das guerras não, das lutas. Nesse período, gente, existia o trabalho assalariado, Não como a gente conhece hoje, mas ele já existia o trabalho assalariado. Alguns servos, eles ou alforriados ou servos que não tinham dívidas, que eles poderiam sair do seu local de habitação, eles iam para as cidades, E aí eles trabalhavam por salário. Mas a questão do trabalho assalariado mesmo, ela surge com a Revolução Francesa,
né? E logo em seguida a Revolução Industrial. Então são dois acontecimentos muito importantes aqui dentro da história do direito do trabalho. E a gente vai vendo essa alternância não, mas a gente vai vendo esse progresso, né, das relações trabalhistas, como acontece, e é isso que eu quero que você perceba nos seus estudos, é isso que eu quero que você fique atento na hora de estudar essas fases. E essa história, até chegar no trabalho assalariado, é que vai mostrando para a gente por que do surgimento do direito do trabalho. O direito do trabalho, então, surge para proteção, né, de uma parte que é o do trabalhador, que, se você for perceber, ele está sempre subjugado. A história, depois daquele período do trabalho por sobrevivência, a gente considera o trabalho algo necessário, precisa-se do trabalho, mas as formas como essas relações de trabalho acontecem, elas precisam ser protegidas, né? Então nós temos a existência do direito do trabalho, né? A necessidade de regras para tornar as relações de trabalho justas, o surgimento delas em função dessa história, essa percepção histórica de um dominando sobre o outro. E esse é um dos principais fundamentos do direito do trabalho. Partindo da história, nós temos também os princípios do direito do trabalho. São vários, mas eu trouxe aqui alguns para você conhecer, tá? Eu trouxe alguns para a gente pontuar aqui nesse momento, mas você no teu material você pode verificar a existência de outros princípios trabalhistas, lembrando que princípios são normas, valores, né? Não necessariamente normas, mas são ideias que vão orientar tanto ao legislador na hora que ele vai legislar, quanto na aplicação da lei. Esses princípios, eles norteiam tanto a aplicação quanto aos procedimentos de elaboração legislativa, né, de lei aqui no nosso país. Então vamos começar aqui com o primeiro princípio. Eu vou falar para vocês o princípio da proteção. O que é o princípio da proteção? Se você observou na história, claramente uma desigualdade em relação ao trabalhador. Se você for observar na história, você vai ver que o trabalhador, né, primeiro escravo, depois servo, a relação, né, entre o trabalho e o capital é bem diferente. Quem tem o dinheiro e quem tem a mão de obra é uma relação bem distante. Então, esse princípio de proteção, ele verificou que o trabalhador era a parte vulnerável das relações. Então, precisaria de algum tipo de regramento que conseguisse dar uma equiparação ou proteger mesmo o trabalhador. O princípio da proteção, ele é isso, é a proteção do trabalhador nas relações de trabalho. Voltando aqui para o slide, nós temos ainda o princípio da irrenunciabilidade. Já vou falar sobre ele. Nós temos o princípio da continuidade, também vou falar sobre ele. Primazia da realidade e boa-fé. Tem outros princípios? Tem, gente. Tem outros princípios. Inclusive, o direito em si, ele é pautado, né? Uma das fontes do direito são os princípios, né? O direito é bastante principiológico. Os princípios, eles são carregados de valores. Então, tem vários outros princípios que você vai poder verificar no seu trabalho individual aí, né? No seu estudo, que pode ser considerado também uma espécie de trabalho, você vai verificar outros princípios. Mas a gente vai trabalhar só com esses aqui, nesse momento inicial, nesse encontro inicial, para você ter uma ideia do que te espera. Então, a gente vai falar agora do princípio da irrenunciabilidade. O princípio da irrenunciabilidade, então, ele consiste na impossibilidade do trabalhador renunciar os direitos a ele assegurados pela legislação trabalhista. Isso acontecia, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples para você tentar compreender, né? Porque a irrenunciabilidade, como a própria palavra fala, é você não poder renunciar, é irrenunciável. E não renunciar ao quê? Ao
seus direitos trabalhistas, aos direitos trabalhistas garantidos para você na lei, na Constituição, na CLT. Um dos direitos, por exemplo, que a gente garantiu, que foi inclusive um dos primeiros direitos garantidos por meio de greve, foi a jornada de trabalho de hoje, a nossa Constituição Federal fala em 8 horas. Antigamente as pessoas trabalhavam 16 horas, né? Quando você verificar lá na história do trabalho, você vai ver que a jornada de trabalho era gigantesca antigamente. E hoje nós temos uma jornada de 8 horas. Então, eu posso conseguir tranquilamente trabalhar lá 10, 15 horas, 16 horas. E aí eu posso, em um contrato, querer renunciar a esse direito. Mas, pelo princípio da irrenunciabilidade, isso é impossível. Né? Por quê? Porque se o direito da jornada de trabalho limitada ao máximo de 8 horas, então eu preciso seguir esse direito. Claro que a reforma trabalhista, que você também vai ouvir ou ler sobre isso em algum lugar, ela trouxe algumas situações que a gente pode negociar mais certos direitos, mas isso é um ponto para outro momento. Vamos voltar aqui então agora ao princípio da continuidade, tá? Princípio da continuidade, o que significa isso? O trabalhador, quando ele começa num contrato de trabalho, ele não deseja abandonar o emprego, né? É assim, quando a gente começa a trabalhar, a gente quer ficar ali, né? Aposentar ali ou ficar naquela relação de trabalho. É claro que acontece da gente começar um trabalho e não gostar, aí a gente pede a dispensa. A gente começar um trabalho e o trabalhador não gostar da gente, pede a dispensa. Mas o princípio é da continuidade, a presunção de que aquele trabalho vai ser contínuo, vai ser ali até, né, sei lá quando. Existem algumas regras que possibilitam um trabalho por tempo determinado, mas em regra geral, o trabalho é por tempo indeterminado. Você só sabe quando você vai entrar, não sabe quando vai sair. E nos casos de dispensa, né? O trabalhador, você começou um trabalho, o trabalhador simplesmente não gostou de você, e aí ele quer te dispensar, ele vai ter que pagar uma multazinha exatamente por causa desse princípio da continuidade, do princípio de que o trabalhador precisa daquele emprego, né? Então, ficaria muito, muito inseguro o trabalhador não ter essa possibilidade de continuidade no contrato de trabalho. Nós temos também aí o princípio da primazia da realidade, né? O que significa isso? Que os fatos valem mais do que a documentação formal, né? Então eu posso colocar lá no meu contrato de trabalho, por exemplo, que que a minha jornada, eu vou sempre na jornada, porque eu acho mais fácil a visualização, que a jornada de trabalho é de 6 horas, né? Mas, na verdade, eu faço aí 8 horas todos os dias, né? Ou faço 10 horas, não sei, eu extrapolo aquele limite ali. Então, quando o empregador for me pagar, ele vai ter que me pagar pelas 8 horas, né? Contando, então, as 2 horas como hora extra. Por quê? Porque o fato vale mais do que o que está documentado. O princípio da primazia da realidade é a realidade ressalvada sobre sobre os acordos formais, né? Eu dei um exemplo muito simples, mas acontece muito, inclusive na época que eu fazia faculdade, eu assisti alguns julgamentos, né, de direito trabalhista, e aí eu percebia várias situações exatamente relacionadas ao princípio da realidade, ao que estava documentado, diferente do que acontecia de verdade. E, por fim, o princípio da boa-fé. Esse princípio da boa-fé, gente, sempre que você ouvir falar de princípio da boa-fé, relaciona com a questão da honestidade, né? Boa-fé tem a ver com honestidade. Aqui, no direito do trabalho, esse princípio ele acompanha não só no período, né, do contrato de trabalho, como no período, como depois que você sair do trabalho,
Então, eu não posso, por exemplo, ao dispensar um trabalhador, difamá-lo, né? Não posso anotar na carteira de trabalho as condutas desabonadoras, por exemplo. A boa-fé tem a ver com você trabalhar honestamente, tanto no período do contrato quanto em eventual dispensa. E assim, vocês vão perceber outros tipos de princípio, outros princípios que regem aí a relação trabalhista. Inclusive o princípio que eu falei lá no começo, o princípio da proteção, ele se desdobra em outros três, na verdade, que é a aplicação da norma mais favorável, da condição mais benéfica e do indúbio pró-operário. Então, em eventuais situações judiciais, eventuais conflitos, vai ser isso que vai valer aí dentro do princípio da proteção. A norma mais favorável, né? O juiz, quando for decidir, ele vai utilizar a norma mais favorável, a condição mais benéfica e, na dúvida, o trabalhador, né? O pró-operário, o trabalhador vai ser considerado a parte vencedora dessa relação conflituosa aí. Vamos continuar agora com fontes do direito do trabalho. Então, nós já vimos a história, um pouquinho da história, né? Nós já vimos os princípios, alguns princípios. Eu espero, sinceramente, que você dê continuidade nesses estudos. A gente está só traçando um panorama aqui para tentar facilitar os seus estudos individuais. E agora nós vamos, então, passar para parte das fontes, né? O que são as fontes do direito do trabalho? A origem, eu posso ver as fontes como origem do direito do trabalho e também posso ver as fontes aqui como a forma como o direito do trabalho nos apresenta. Então, aí nós temos as leis, a própria doutrina, né? A jurisprudência, que são as decisões judiciais, os acordos, enfim. E aí eu quero chamar vocês a atenção aqui para o slide. Eu fiz um slidezinho para facilitar a visão, né? Então eu coloquei como fontes do direito do trabalho, nós temos fontes materiais e fontes formais, tá? E aí elas se subdividem. As fontes materiais, elas estão relacionadas, gente, com os fatores, os fatos, né, os fatores sociais, políticos e históricos que acontecem em determinada sociedade, tá? Eles vão influenciar, como eu já disse para vocês, na criação das normas e na aplicação das normas, né? Aqui nós temos no slide os fatos sociais, os fatos religiosos, os fatos econômicos e políticos. Então, se você perceber a história, o que aconteceu na história, você vai ver e até hoje, até nas novas leis, nos novos regramentos, observe, por exemplo, na reforma trabalhista de 2017, situações acompanhando a legislação, acompanhando as novas situações, os novos fatos que acontecem. Então, a fonte material é o próprio fato. Ela acontece antes da formalização das leis, né? Já as fontes formais, elas são a materialização, a exteriorização, do direito. Como, por exemplo, aí as leis, os costumes, sentença normativa, como eu já disse, tá? Elas indicam a existência de um ato jurídico criador de normas jurídicas gerais, impessoais, abstratas e obrigatórias, sendo que o maior produtor dessas fontes é o Estado. Entretanto, há a possibilidade aqui dentro do direito trabalhista de realização, de criação dessas fontes formais do direito entre as partes interessadas, né? O principal exemplo aqui é acordo coletivo e convenção coletiva. Mas como vocês podem ver nos slides, os costumes, os regulamentos da empresa também podem ser consideradas fontes formais do direito. Para finalizar, então, esse nosso momento, eu quero falar para vocês da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas. Que lei é essa? É a principal lei que regulamenta o direito do trabalho, né, em nível de trabalho privado, porque a gente sabe que o serviço público geralmente ele é regulamentado por legislação específica, cada segmento tem a sua legislação específica. Aqui no nosso direito do trabalho,
a principal lei que se estuda dentro dessa ciência é a Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT. A CLT foi criada pelo Decreto-Lei número 5.452 de 1943, observa como é antiga, né? 1943, e já estava mais do que na hora mesmo de ser alterada, de ter uma reforma, mas como a gente sabe, as reformas, né, nem sempre atingem a vontade de um segmento de forma completa, né, de forma completa, nem tanto aos trabalhadores, nem tanto aos empregadores. Então, a reforma trabalhista é a lei 13.467, então quando você for na CLT, você vai observar diversos dispositivos ali da CLT, e se você for, por exemplo, no site do Planalto, que é o site que eu mais gosto de verificar as leis, existem outros sites, né, com leis compiladas, atualizadas, mas o site do Planalto ele mostra por qual lei e em que ano o dispositivo foi acrescentado. E aqui nós temos, se você for agora, você vai perceber lá na CLT vários dispositivos incluídos por essa lei que eu acabei de falar para vocês, Lei 13.467 de 2017, que a gente chama então de reforma trabalhista. Se você acessar, por exemplo, a página do Planalto, onde nós temos todas as leis brasileiras, né, compiladas ou não compiladas, eu gosto de ver as que não estão compiladas, porque eu consigo ver quais são os artigos que ainda estão vigentes, quais são os artigos que foram revogados. Inclusive, eu sei quando é que aquele artigo foi inserido na Constituição, na Consolidação das Leis do Trabalho. E é isso, tá? A CLT é uma fonte formal do direito que vocês também precisam conhecer. Acessem lá o site do Planalto, conheçam outras leis, né? Leiam a Constituição Federal e com isso eu encerro essa aula de princípios e fontes do direito do trabalho, e aguardo vocês na nossa próxima aula, onde a gente estará continuando o direito do trabalho. Até breve. Educação à distância, mudando realidades.